Ok, então, dando aí continuidade à programação da nossa quinta semana de irrigação e drenagem, nós convidamos a professora doutora Robervânia Borges para proferir a palestra sobre manejo da irrigação. A doutora Robervânia Borges, ela é tecnóloga em recursos hídricos pelo Instituto Centro de Ensino Tecnológico, Centec, possui mestrado e doutorado em Engenharia Agrícola pela Universidade Federal do Ceará, faz parte aí do grupo de pesquisa em biofertirrigação na Unilab e do grupo de pesquisa de irrigação e drenagem na UFC, foi professora substituta na Unilab e tem experiência e vasta na área de irrigação e drenagem, atuando principalmente nos temas de manejo de irrigação, sistemas alternativos de irrigação, produção vegetal, além de manejo da adubação e biofertilização. Doutora Robervânia, desde já agradecemos aí a sua disponibilidade para o nosso evento e a palavra está com você. Boa tarde, né, a todos. Agradeço mais uma vez o convite dessa instituição de ensino, na pessoa da professora Anne, que veio primeiro contato, agora o professor Rei, enfim, de toda a comissão organizadora do evento, e também parabenizar, né, por essa iniciativa, porque semanas como essa são tão importantes, né, para todos os alunos. Então, eu espero, né, trazer aqui a minha contribuição nessa tarde e, desde já também, desejar muito sucesso de toda a duração do evento. Tá? Então, vou compartilhar aqui a tela com vocês. Só um instante, por favor. Pronto, todos estão vendo? Acredito que sim, né? Faz um legal. Tranquilo, Roberto, pode dar seguimento. Estamos visualizando aqui a nossa apresentação. Ok, então obrigada pelo retorno, professor. Então vamos conversar aqui um pouquinho nessa tarde, tá? Sobre manejo de irrigação. Mas logo de início, eu trago aqui para vocês uma definição um pouco simples, tá? Que diz o seguinte: é a aplicação artificial de água às plantas visando suprir a falta, a insuficiência na distribuição das chuvas. E por que eu decidi, tá, iniciar por essa definição tão simples? Para mostrar para vocês que antes, né, existia-se apenas uma visão da irrigação como uma luta contra a seca. Então, eu visava simplesmente suprir a falta dessa água na planta. Hoje em dia, né, com novos estudos sobre irrigação, com a escassez de água, com o aumento populacional, com a demanda, né, cada vez maior por alimentos, esse conceito de irrigação ele ficou mais amplo. Então, nós temos aqui instrumento no aumento de produção, de produtividade também e de rentabilidade, diminuição de risco de investimento, porque se você está levando água até essa planta, você já minimiza um efeito, né, para esse seu cultivo dar errado. Então, com eficiência em uso de água, de energia, de insumos e também com respeito ao meio ambiente. Então, você nota que essa definição de irrigação ela passou a ser mais ampla, tá? E é importante também salientar que existem outros fatores que também são limitantes de produção. Então, se você trabalha a irrigação, mas você não trabalha, por exemplo, a adubação, a fitossanidade, então você tem aí outros fatores que também podem ser limitantes a essa tua produção, tá? Também é válido aqui mencionar que 70% da água, né, que é utilizada é na agricultura. Então, também existe uma pressão, né, para o desenvolvimento de novas tecnologias, e aí que entra também o manejo da irrigação. Então, de início, aqui nós temos algumas perguntas, todas envolvendo essa temática irrigar, né? Por que eu devo irrigar? Onde que eu devo irrigar? O que eu devo irrigar? Com qual água? Né? Essa água ela está disponível? Como eu devo irrigar? Quando e quanto? Tá? Primeiro, eu preciso irrigar seguro contra a seca, já foi mencionado. Eu estou melhorando também a qualidade do meu produto.
eu posso proporcionar, né, uma colheita fora da época, eu estarei otimizando os custos da minha produção e também posso ter uma produção mais flexibilizada. E trazendo aqui para o nosso semiárido cearense, nós temos um ambiente complexo, tá? Em que atuam diversas cadeias produtivas, em que nós temos uma irregularidade pluviométrica, né? Muitas vezes até muito severa, e uma regularidade interanual desses elementos meteorológicos. Então, por todos esses motivos, algumas pessoas têm o interesse nessa consultoria de manejo de irrigação, tá? Alguns agricultores, os grandes agricultores, eles contratam um manejo. O pequeno agricultor, muitas vezes, ele atua na irrigação, tomando decisões pelo achismo, até mesmo por falta de recurso, né? Por questões culturais, eu vou irrigar 3 ou 4 vezes por semana, durante 6 horas cada irrigação, né? Então, também é importante mencionar aqui que a consultoria de irrigação, ela é diferente, tá? De consultorias em outras áreas. Por quê? Quando você contrata, por exemplo, uma consultoria de adubação, né? Não estou falando de fertirrigação, adubação, plantio, cobertura. Então, aquele cálculo ele é feito e depois você apenas executa. Na consultoria de irrigação, a coisa acontece diariamente, tá? Então, por isso que elas são diferentes. Então, qualquer planejamento e operação de um projeto de irrigação em que se vise máxima produção, boa qualidade do produto, eu tenho que utilizar essa água de forma eficiente. E, para isso, eu tenho que ter conhecimento das inter-relações entre solo, água, planta, atmosfera e também o manejo, tá? Primeiro princípio que eu preciso conhecer. Essa é uma dificuldade, tá? Até comum. As pessoas, elas não entendem que o solo, ele é um reservatório. Então, aqui a gente já encontra a primeira dificuldade. A minha planta, ela vai ser uma consumidora deste reservatório. Então, a primeira coisa, o solo, ele é um reservatório, tá? E é importante que você entenda isso, porque o manejo da irrigação, ele vai desde simples turno de rega, eu posso escolher qual será a minha frequência de irrigação, o meu tempo, até os sistemas mais complexos que vão envolver o levantamento aqui de todas essas questões. E aí nós temos o solo, condições atmosféricas, condições físico-hídricas, tá? Então, é uma interação entre todos esses elementos. Então, já entendi que o meu solo, ele é um reservatório. Já entendi que a minha planta, ela é uma consumidora deste reservatório, tá? Preciso se verificar qual é a capacidade de armazenamento, então, deste meu solo, que a água vai ficar lá armazenada. Então, a gente realiza teste de infiltração para saber qual método de irrigação mais adequado também, né? Principalmente quando se trata de aspersão, a questão da intensidade de aplicação. E tenho que conhecer também a salinidade deste meu reservatório, que é o solo. Então, em relação à água, né, basicamente a gente tem aqui 2 pilares, a disponibilidade e a qualidade. A disponibilidade aqui a gente pode substituir por quantidade. Então, basicamente, a vazão. Preciso conhecer a vazão que eu tenho para saber se eu consigo trabalhar com o meu projeto. E o segundo fator muito importante, que muitas vezes é até negligenciado, né, é a qualidade dessa água. Aqui eu listei para vocês os principais problemas, né, que podem acontecer quando eu uso uma água de qualidade inferior, tá? Um problema é a salinidade. Então, eu posso ter feito a minha lição de casa, posso ter dimensionado o meu sistema, posso ter instalado o meu sistema de irrigação, também posso estar manejando corretamente, mas essa água que eu estou levando lá para a minha planta, ela é salina, né? Classifiquei essa minha água, vi que não dá para ser aplicada. Mas, às vezes, quando você vai notar isso, você já está com tudo pronto, tudo em andamento.
Então, a salinidade é um grande problema também, porque acaba reduzindo a nossa área agricultável. Porque de tanto que você está irrigando, aquele solo, ele pode não produzir mais. Né? Logo de cara, a gente tem aí um comprometimento de produção, mas isso pode se tornar irreversível também. O segundo ponto aqui, que é a questão da proporção relativa de sódio, ela atua mais basicamente na capacidade de infiltração desse solo. Então, esse solo ele pode ter essa capacidade comprometida, tá? Concentração de elementos tóxicos, de bicarbonato. O aspecto sanitário também, quando você utiliza uma água contaminada, né? Você está levando isso tudo para o solo, e se for uma irrigação por aspersão, você está jogando ali até para as comunidades circunvizinhas, né? E também, o que é muito importante, o aspecto de entupimento emissor. Então, também, eu fiz a minha lição de casa, tá tudo bonito, né? Porém, os meus gotejadores, eles vão começar a entupir. Então, a minha eficiência de irrigação, ela também tende a cair. Então, esses são os principais parâmetros, tá? Quando se tem uma análise da qualidade da água para irrigação. Lembrando que esses parâmetros podem mudar de acordo com a finalidade dessa água. Então, é importante deixar claro que é para irrigação. pH, pureza, sólidos totais, CE, turbidez, tá certo? Outro ponto, a planta, que eu já defini como a minha consumidora. Então, antes de tudo, eu tenho que conhecer a minha planta. Tenho que saber a espécie, tenho que saber o que ela quer, o que ela gosta, né? Tenho que conhecer as fases de desenvolvimento dessa cultura também. Até aqui tem um gráfico que demonstra a necessidade hídrica, né, dessa planta em função das suas fases de desenvolvimento. E aqui é onde atua o manejo da irrigação. Lá no início, né, na emergência, a fase vegetativa, a planta ela tende a requerer menos água, até chegar no seu consumo máximo, né, que é aqui no florescimento, e depois esse consumo de água ele tende a cair. Então, se você conhece, tá, as fases de desenvolvimento da sua cultura, você também tem como calcular a aplicação dessa água na quantidade correta para cada fase fenológica que ela possui, tá? O espaçamento, ele também é importante, principalmente quando, vamos dizer aqui um exemplo, quando o espaçamento do teu emissor de água, ele segue o espaçamento da planta, por exemplo, tá? Aqui, ainda sobre a fase de desenvolvimento, vamos atentar aqui para a seguinte situação. Digamos que você não conhece, tá? E aí você causa um déficit hídrico justamente na fase de florescimento dessa cultura. Quando a planta está em déficit, né, o estômago, que por onde a planta transpira a saída de água, né, ele vai fechar. Porém, também por ali é a entrada de CO2. Então, em um déficit hídrico como esse, ela pode ter perda de produtividade, principalmente se ele for aplicado aqui nessa fase de floração. Outro ponto importante, o clima, né? Eu preciso conhecer o clima do local. E aqui eu trago para vocês imagens, né, de alguns equipamentos de estação meteorológica, né, pelo monitoramento climático. Então, a gente tem o abrigo meteorológico com os termômetros, pode ter uma estação já automatizada, pluviômetro, tanque classe A. Então, precipitação, umidade relativa, radiação, velocidade do vento, temperatura. Então, tudo isso também é interessante que você tenha conhecimento para que você consiga realizar um bom manejo, tá? Outro princípio aqui bastante importante, o sistema, que é como eu vou aplicar essa água de irrigação. Então, acho que você já tem conhecimento que existem diversos métodos, diversos tipos, e cada um tem a sua característica. Então, se eu já conheço a minha planta, né, e conheço as características dos principais sistemas que existem, eu posso fazer uma escolha mais correta, né, para aquela determinada situação. Então, aqui eu trouxe para vocês os métodos, né,
aspersão localizada, superfície e subsuperficial, e os sistemas em que contempla aqui cada método. Na aspersão, por exemplo, convencional mecanizada. Na localizada, gotejamento, microaspersão. Subsuperficial, gotejamento também, mesa de irrigação. E por superfície, a gente tem sulco, faixa, inundação, e dentre outros, tá? Aqui são os principais. E aí a gente chega na etapa de planejamento da irrigação. Veja bem, eu conheci todos os princípios pelos quais eu tenho que ter o conhecimento antes de iniciar. E aí a gente chega na fase de planejamento. Veja bem, primeiro, planejar, eu preciso saber que eu tenho que atender às necessidades da minha cultura. Ok. Preciso atender também às condições físicas e de infraestrutura da propriedade e o nível socioeconômico do produtor, tá? Você é contratado para uma consultoria e aí você coloca, vamos pensar assim, eu quero um sistema de irrigação totalmente automatizado e o produtor não tem condição. E aí? Né? Criamos um impasse. Na segunda fase aqui é o projeto. Nesse projeto, eu tenho que escolher, tá? Além de todo o dimensionamento, aquela fase de cálculos que você passa, na fase de instalação, você já tem que escolher equipamentos e acessórios que atendam às normas de qualidade de fabricação e também que sejam adaptados às condições brasileiras. Escolhi isso, dimensionei, vamos para a instalação. Se o projeto estiver bonitinho no papel, mas se não estiver bem instalado, nós também teremos um impasse. Na instalação, aqui eu citei algumas etapas, montagem da motobomba, tubulação, válvula, emissores, instalação elétrica também, e tudo isso, tá, tem que atender à necessidade, às especificações, desculpe, do fabricante e as normas de segurança, tanto na parte hidráulica como na parte elétrica. Ok, fiz a minha instalação. É importante proceder a uma avaliação do sistema. Então, assim como existem diferentes métodos e diferentes sistemas, né, para cada sistema aqui, eu também vou ter uma metodologia para executar a avaliação desse sistema. E o que é possível perceber nessa avaliação? Eu posso detectar vazamentos, eu posso saber como é que está a eficiência desse sistema que eu acabei de dimensionar e instalar. Então, eu preciso conhecer o seguinte: tem uma água que está saindo lá da fonte hídrica. Então, eu preciso saber se essa mesma água, essa mesma quantidade está chegando lá no sistema radicular. Claro que a gente sabe, né, que tem alguma diferença, mas eu preciso que ela seja o mínimo possível. Tá? Essa é a fase em que você precisa realizar os ajustes. Tem vazamento, então eu preciso ir lá consertar. Tem umas tabelas, né, facilmente encontradas na literatura que contemplam um intervalo, tá, de eficiência para cada sistema de irrigação. Então, quando você executa, você verifica se está dentro daquele intervalo aceitável. Então, aqui nesse slide, né, eu tenho aqui várias imagens em diversos sistemas. Mas eu não tenho um recipiente adequado para utilizar. Bem aqui no cantinho, a gente tem uma lata de doce, aquela doce goiabada. Pronto, a gente, né, lá na turma de irrigação da Unilab, a gente montou um kit de avaliação de sistema com lata de doce. E aí a gente fez a avaliação. O importante, pessoal, seguir a metodologia e realizar os cálculos corretamente, tá? Seguindo, a gente tem aqui a fase de operação. Vejam bem, já instalei, já avaliei. Então, esse sistema ele precisa entrar em funcionamento, que é para isso que ele foi feito. Então, o projeto que está em campo, ele tem que atender às especificações do projeto, que está no papel, e também as técnicas de cultivo têm que ser apropriadas a essa lavoura irrigada. Agora, a gente vai para manejo. Então, o que seria esse manejo? Veja bem, eu tenho que aplicar essa água de irrigação racionalmente, atendendo às necessidades da cultura, limitações de solo, da propriedade, tá? E aqui eu trago 4 questões
e devem ser conversadas também, discutidas com o produtor. Veja bem, como é que o irrigante ele pode decidir quando e quanto ele precisa irrigar? Ou ainda, como é que ele sabe que está aplicando água suficiente de água para aquela planta, né? Essa forma que o irrigante está operando o sistema de irrigação é eficiente? Ah, mas é em função da experiência dele. Ok, mas é eficiente? Às vezes é, né? Ou eu posso pegar essa metodologia e fazer pequenos ajustes e dessa forma eu consigo reduzir os custos da produção e, consequentemente, uma maior rentabilidade. Então, tudo isso aqui, ó, ainda está no planejamento da irrigação, mas que são questões importantes e que devem ser discutidas, tá? Além disso, elas devem ser respondidas seguindo aqueles princípios de irrigação que eu mencionei para vocês e, se possível ou se necessário, por pesquisas locais. Sem pesquisa, a gente tem vários artigos científicos aí testando novas metodologias o tempo todo. Mas, desde que seja em condições semelhantes ou até mesmo a pesquisa que foi conduzida no local que você vai fazer a irrigação. E não em algumas práticas específicas que tiveram sucesso em outras regiões, porque podem ser outras condições adaptoclimáticas, tá? Se este produtor, ele liga o sistema antes, tá, da hora certa, veja bem, o solo ainda vai estar úmido. Eu estou irrigando antes, então esse solo ele ainda vai ter água. Esse meu reservatório, ele ainda vai ter água. Se eu continuar irrigando, por este solo estar úmido, as perdas de água por escoamento superficial, por percolação, e leva consigo fertilizante também. Com isso, né, como consequência, uma redução na qualidade desse produto. E eu também vou estar desperdiçando aí, vou estar desperdiçando água, desperdiçando energia também. Se a minha decisão, tá, ela for ligar o sistema depois dessa hora certa, o meu solo vai estar seco demais, passou da hora, entendam isso. Então, a planta, ela já está sobre um estresse, né? Se ela já está em um estresse, ela pode ter uma redução na produtividade. Os fertilizantes, eles podem estar indisponíveis para essa planta. Consequentemente, eu também vou ter uma redução na qualidade desse produto, tá? Então, a gente chega aqui nas 3 questões primordiais no manejo da irrigação. Quando, quanto e como, tá? Quando eu respondo quando, tá? Eu estou levando em consideração o quê? Necessidade hídrica da cultura, características do solo. Então, o momento dessa irrigação vai ser qual? Quando a umidade do solo tiver atingido o nível crítico para a cultura. Como eu já mencionei, é importante que você conheça a cultura, tá? Então, cada cultura, ela vai ter esse nível crítico. Chegou nele, já é o momento de irrigar novamente. A outra pergunta, quanto? Ok, então quanta quantidade? Para suprir a necessidade dessa cultura, ou então atingir a umidade ideal para esta cultura. E a gente chega no como, que é a seleção do método de irrigação que for mais adequado. Então, quando e quanto nós temos necessidade da cultura e característica do solo. Como e que isso leva ao tempo, nós temos, principalmente como uma característica da infiltração da água nesse solo. Essa infiltração, ela vai me ajudar a determinar esse como e também esse tempo. Então, aqui nesse gráfico, tá, que eu mostro para vocês, é a lâmina total aplicada em função, né, da produtividade, nós temos uma função de produção em que eu continuo aplicando água, mas vai chegar um momento em que essa planta ela vai parar de me responder, ou ainda vai responder negativamente. Então, aplicar na quantidade certa. Então, manejo, técnica que consiste em monitorar e quantificar periodicamente o consumo de água pelas plantas
possibilitando determinar o tempo necessário para a aplicação da lâmina em cada irrigação. E para isso, quais os indicadores que eu tenho? Então, basicamente, são 3. Indicadores para o manejo de irrigação via planta, que pode me ajudar no momento que eu preciso irrigar, via solo, momento e quantidade, e via atmosfera, que vai estimar a quantidade de água que precisa ser aplicada. Posso ainda utilizar um controle combinado, via solo, via atmosfera, ou via clima, tá? Como tem em algumas literaturas aí. Ok? Na prática, né, é comum usar mais de um indicador. Então, aqui eu vou apresentar para vocês os principais que conjugam praticidade da operação, o custo, né, competitivo tanto de aquisição como também de implantação, e que pode ser aplicado para um amplo elenco de culturas. Então, vamos começar aqui pelos indicadores de manejo com base na planta, tá? Então, via planta, eu posso, pela temperatura, com termômetro infravermelho, imagens termais, né, sensoriamento remoto, fluxo de seiva ou ainda o visual. A planta, pessoal, ela é importante via planta, porque a planta ela faz uma interface, tá, entre o solo, que é o reservatório de água, e a atmosfera, que a gente pode chamar de sumidouro de água, né? Essa atmosfera está levando essa água. Então, esse manejo aqui com base na planta, né, via planta, muitas vezes é mais voltado à pesquisa, é mais restrito. Por quê? Às vezes, quando a gente começa aqui pelo visual, né, eu estou olhando para a minha planta e percebo que ela precisa de água. Mas, nesse momento, a planta já pode estar sofrendo estresse há algum tempo. Não é verdade? Então, a minha produtividade já pode estar comprometida. Então, é melhor fazer igual o agricultor, né? De olho no céu e de olho na terra. Tá? Então, olha só, avaliar o estado hídrico da planta, a gente tem a folha, né? E quais as características que ela pode apresentar em situação de déficit hídrico, de necessidade hídrica. Mudança de coloração, que também pode ser confundida aí com alguma adubação, né? Com falta de nutriente, com alguma doença, enfim. O ângulo de posição dessas folhas, o índice, tá, de crescimento dessa planta, o potencial hídrico, temperatura, taxa de transpiração e abertura estomacal. Mas, como eu já mencionei, né, não tem essa grande aceitação, porque a planta ela já pode ter sofrido, principalmente no visual, ela já pode estar sofrendo estresse há mais tempo. E, quando se trata de equipamento, né, para essa finalidade, eles requerem uma calibração sofisticada e que muitas vezes podem sofrer efeito de uma variação ambiental, por exemplo. Então, reduz a sensibilidade, tá, para essa leitura. Então, primeiro, a aparência visual da planta, a espécie vegetal. Por quê? Porque é em função desta espécie vegetal. Então, a gente caracteriza, né, essa aparência visual da planta como uma forma subjetiva para verificar esse estresse hídrico, né? A planta ela apresenta esses sintomas quando as atividades fisiológicas dela já estão comprometidas ou podem estar comprometidas. E também a sintomatologia, né, geral dessas plantas, elas podem variar de cada espécie vegetal. E aí eu posso estar com a perca de produtividade até acima de 20%, dependendo da cultura. Não é verdade? Temos que levar em consideração também aquela murcha temporária que algumas plantas têm nos momentos mais quentes e secos do dia. E que algumas vezes, né, até pela falta de experiência da pessoa, né, que está acompanhando, pode confundir essa murcha temporária das plantas com uma indicação de que eu preciso aplicar água naquele dia, naquele momento. Ok? Potencial de água na folha. Então, aqui a gente tem a câmara de pressão, tipo Scholander, né? Ela tem uma relação entre a pressão do gás que está sendo injetado e o potencial hídrico foliar. Como assim? Que relação é essa? A folha, quando ela está em processo de transpiração,
ela tem uma pressão hidrostática negativa lá no xilema. Então, quando eu retiro essa folha, né, da planta, a seiva ela retrocede. Então, eu levo esta mesma folha para a câmara de pressão, deixando apenas o pecíolo dessa folha de fora. Então, a pressão ela vai sendo aumentada gradativamente. Com esse aumento da pressão, essa seiva ela pode retornar à superfície cortada. Então, nesse momento ali, eu obtenho esse potencial hídrico foliar. Mas é um equipamento de alto custo, né? Exige uma qualificação para o uso desse equipamento, e os horários mais recomendados, quando se trata de potencial hídrico para essa finalidade da irrigação, são os horários do pré-dawn, que é o antes do amanhecer, e o meio-dia. Nesse horário, no pré-dawn, né, a planta está em menos estresse. Meio-dia, ela está em um maior estresse. Então, é até recomendado, em termos de precisão, que seja para a finalidade de irrigação, meio-dia. Tá? Outro indicador, nós temos aqui a temperatura da folha e o índice de estresse hídrico da cultura. Então, essa técnica é um termômetro, tá? Um termômetro igual todo mundo está usando hoje em dia, né, para entrar em um ambiente. Então, essa técnica, ela tem como base o fato de que a folha, tá? Ela encontra-se em estado túrgido, ela vai refletir mais luz infravermelha do que quando está murcha. Então, a temperatura da superfície de folha bem suprida de água, ela é menor, devido à transpiração. E à medida que essa transpiração ela vai diminuindo, né, pela ocorrência da deficiência hídrica, a temperatura da folha ela tende a se elevar, chegando a ficar maior do que a temperatura do ar. Drones, né? Então, também, aqui eu vou fazer um elo lá com a aparência visual, tá? Como o drone, ele está fazendo esse levantamento, e algumas variáveis são pelo visual também, né? Algumas vezes a atividade fisiológica da planta já pode estar comprometida, mas também temos bons resultados. E aí a gente chega nos indicadores, tá, de manejo de irrigação com base no solo. Então, aqui já é possível, né, descobrir o momento que eu devo aplicar e a quantidade que eu devo aplicar. Então, via solo, nós podemos ter aqui tensão, né, tensiômetro, bloco de resistência, ou ainda conteúdo volumétrico, TDR, FDR, moderação de nêutrons, dissipação de calor. Então, para viabilizar o manejo dessa irrigação via solo, tá? E possibilitar a estimativa dessa lâmina de irrigação, que vai ser o quanto eu preciso irrigar, são necessárias algumas informações. Profundidade efetiva do sistema radicular, o fator de consumo de água da espécie vegetal que eu estou trabalhando, o potencial crítico de água, né, que é a umidade, para essa cultura que eu estou trabalhando também, tá? Então, aqui o primeiro, nós temos o teor de água no solo, através do método gravimétrico direto padrão de estufa. Então, você coleta uma amostra, você vai desenvolver a metodologia para descobrir essa umidade. Porém, né, embora esse método ele atue como um método de referência para comparação e calibração de outros equipamentos, né, ele tem a desvantagem de fornecer a umidade apenas 24 horas após a amostragem. Tá? Método das pesagens é aquele que você já vai ter, tá, uma amostra padrão, e no momento que você quiser descobrir a umidade do solo, você repete o procedimento, porém com uma amostra recém-coletada. Como assim? Você vai pegar uma amostra do solo, do local que você está trabalhando, tá? Vai fazer todo o procedimento, vai colocar para secar, completa o volume de um balão volumétrico de 500 ml com água e pesa. Então, esse vai ser o teu peso padrão. No momento que você quiser saber a umidade daquele solo, veja bem, no momento. Então, você vai lá, coleta uma outra amostra, que vai estar úmida, né, dependendo da condição do solo, repete essa metodologia. Então, aqui tem uma fórmula que você aplica e você vai conseguir saber a umidade.
Eu não prolonguei, tá, muito aqui nessa parte, nesse conteúdo, porque eu quero dar ênfase a outras metodologias que são menos discutidas. Aqui a gente já vê em física do solo, irrigação, não é verdade? Próxima, TDR, reflectometria no domínio do tempo. Então, esse equipamento, ele tem excelente precisão, mas o custo, ele é proporcional à precisão, né? A precisão é muito boa, o custo também, mas ele é um método não destrutivo. Porém, ele exige uma calibração e ele pode, pessoal, ser instalado na profundidade do teu sistema radicular. Por isso que está instalado em Z. Tá? E aí você vai determinar em qual profundidade você quer conhecer a umidade desse solo. Então, o que esse equipamento faz? Esse sensor, né, ele vai ser instalado, aqui, ó, vai ser instalado nas profundidades, em diferentes profundidades do solo, e ele vai medir o tempo gasto para um pulso ir do começo da haste até o final da haste inserida no solo. E aí a gente vai fazer uma relação com uma constante de elétrica. Como eu disse para vocês, ele requer uma calibração. Então, aqui eu tenho um gráfico e uma equação proveniente dessa calibração. Esse sinal, né, ele interagiu com o meio, ele contabilizou o tempo, e esse tempo de retorno vai ser dependente da umidade do solo. Então, entrando com esse valor aqui na equação, né, esse K, que é essa constante de elétrica que o equipamento vai fornecer, eu vou ter a umidade do solo. Mais um, reflectometria no domínio de frequência, conhecido como FDR. Parece até um tensiômetro, né, para quem já conhece. Então, também é interessante que se instale esse sensor em pelo menos 2 profundidades. Vou alterar aqui um pouquinho. Vamos pensar assim, sensores, tá? É interessante que sejam em diversas profundidades, tá? De modo geral. E quando você tem uma profundidade a 60 centímetros, 70, 80 centímetros, é interessante que você coloque sempre a 1/3, 2/3 e no limite dessa zona radicular, tá? Moderação de nêutrons. Então, aqui é uma sonda, tá? Indicada mais para fins de pesquisa. Por quê, pessoal? A precisão é boa? Sim. Tem um alto custo? Tem. É um equipamento radioativo, tá? E ele tem risco tanto para o ambiente como também para a saúde do operador. Então, essa sonda, ela é utilizável, tem boa precisão, porém ela tem essas limitações. Ela contém, né, como princípio de funcionamento, uma fonte de nêutrons, berílio ou rádio, e um detector desses nêutrons que são moderados. Então, o hidrogênio, ele vai atenuando a energia cinética desses nêutrons. Quanto mais nêutrons moderados ou quanto menos nêutrons moderados, aí eu faço essa contabilização e também entro em uma equação semelhante ao TDR que eu mostrei para vocês, tá? Quanto mais úmido tiver o solo, mais nêutrons vão se tornar moderados, tá bem? E a gente chega na tensão de água no solo. Essa tensão, ela pode ser definida como uma pressão, tá? Ela é responsável pela retenção dessa solução do solo. E esse equipamento, que está sendo demonstrado aí nas imagens, é um tensiômetro. Então, veja bem, o tensiômetro, ele faz uma medição direta da tensão de água no solo. Mas, ele faz uma medição indireta da umidade do solo. Não é nem medição a palavra correta, né? Seria uma determinação. Porque você faz a leitura nesse tensiômetro e, através dessa leitura, né, desse potencial que está lá no meu solo, você é capaz de encontrar a umidade daquele solo. Então, essa determinação da tensão, ela vai proporcionar um meio de indicar o quê? Quando eu vou irrigar, quanto eu vou irrigar. E pode me dizer como é que está o fluxo de água nesse solo e ainda a disponibilidade para as plantas. Então, aqui na imagem mais à direita, nós temos 2 tensiômetros instalados.
Lembra que eu falei da questão da profundidade? Isso é importante, porque contempla toda a zona da tua raiz, aquela camada radicular, tá? Então, aqui a gente já tem, ó, para leitura direta, chegou lá, fez a leitura, perfeito. E o que fazer, tá, com esses dados? O tensiômetro, ele é um dos mais utilizados e tem bons resultados, tá, no manejo da irrigação. Faltou só o tensímetro para mostrar para vocês. Tem alguns tensiômetros, tá, que ele não vem. Então, você tem um tensímetro aqui, por exemplo, esse que é o digital, você leva até o tensiômetro e realiza a leitura naquele momento. Então, tá aqui, ó. Ele tem uma cápsula de cerâmica que vai permitir, né, essa troca de água, um tubo de plástico, um vacuômetro para leitura, uma rolha de borracha e uma tampa. No caso, se o tensiômetro ele não tiver esse vacuômetro, então você vai com um tensímetro desse aqui, ó, leva até o tensiômetro. No tensímetro, ele tem uma agulha aqui na extremidade. Então, facilmente você consegue colocá-lo aqui na rolha de borracha para a execução dessa leitura, tá? E nesses aqui que tem uma cuba de mercúrio, você, para descobrir esse potencial, você entra em uma equação. Tá, eu tenho a minha leitura de tensão. O que é que eu faço com ela? Eu preciso da curva de retenção de água no solo, tá? Por quê? Esse modelinho aqui, ó, tá? É uma da minha curva de retenção. Então, eu tenho a tensão de água no solo, que eu medi lá com o tensiômetro, vou substituir na minha equação e também vou ter o valor da umidade daquele solo, tá? Mas eu preciso ter. Nessa tabelinha, eu trago aqui para vocês, tá? Uma interpretação. Mas vejam bem, é a disponibilidade da água no solo, conforme a faixa de tensão de água no solo. Então, fiz a leitura com o meu tensiômetro, tá? Se ela está entre 0 a 6, esse solo está próximo à saturação. Quando ela vai entre 6 e 10, ele já está próximo à capacidade de campo, né? De 10 a 20, eu já tenho excelente condição de umidade e uma boa aeração. E assim eu sigo, até chegar em valores maiores que 70, que é quando esse solo ele tem uma disponibilidade restrita de água e excelente aeração, porque se não tem água, né? Então os poros estão ocupados pelo ar. Tá? Mas vejam bem, aqui eu tenho a disponibilidade de água no solo. Nessa próxima tabelinha, eu tenho a faixa de tensão crítica de água no solo, em que você deve promover a irrigação para a obtenção da produtividade máxima para algumas hortaliças irrigadas por aspersão. E tabelinhas como essa aqui, tem muitas na literatura. Então, eu estou irrigando tomate, estou irrigando pimentão. Então, fácil, você encontra uma tabelinha ou um artigo, tá? Que fala sobre isso também. E você será capaz de encontrar a tensão crítica para aquela cultura. E o que significa, né, essa tensão crítica? É aquela, pessoal, em que inferior eu já tenho prejuízo na minha produtividade. Então, é por isso que essa tensão crítica para cada cultura, ela pode determinar o momento da irrigação. Então, essas leituras, tá, com os tensiômetros, elas têm que ser feitas continuamente. Ok? Próximo, bloco de resistência elétrica. Então, também ele vai ficar lá no solo durante todo o ciclo do desenvolvimento da cultura. Então, eu também posso ter um medidor digital portátil, que já vai ser pré-calibrado pelo fabricante. E o que é que ele vai medir? Como o próprio nome diz, é um bloco de resistência elétrica. Então, essa resistência elétrica, ela vai sofrer variação também de acordo com a umidade do solo. Tá? Sistema Irrigás, que foi desenvolvido e patenteado pela Embrapa. Então, aqui a gente tem imagens, tá, do Irrigás comercial na forma básica. Porém, também tem alguns vídeos no YouTube que mostram a construção de um irrigás artesanal.
tá? Então, nele, a leitura ela é realizada com auxílio de um pequeno recipiente de água. Ops, perdão. Com um pequeno recipiente de água. Então, ele vai me dizer se a tensão, veja bem, a tensão de água no solo está abaixo ou acima da tensão de referência desse sensor, tá? Então, ele também está lá instaladinho na lavoura, como essa segunda imagem. E a curva de retenção de água no solo? Gente, importantíssimo, tá? Porque ela vai relacionar a umidade do solo e a tensão de água desse solo. Então, ela é capaz de expressar a quantidade de energia com que um teor de água vai se encontrar retido no solo. Também é conhecida como curva característica de água no solo, tá? E esse daqui é um dos modelos mais utilizados. Olha só o ano, 1980. E como é que eu posso, né, construir uma curva de retenção? Dentre outras técnicas, nós temos aqui o extrator de Richards. Então, as amostras, elas são coletadas. Aqui em laboratórios, elas são levadas a diferentes tensões. E, a partir disso, eu posso descobrir a minha umidade na capacidade de campo, a minha umidade do ponto de murcha e como é o comportamento dessa curva de retenção. Tá certo? Aqui um exemplo. Essa aqui nós temos duas curvas de retenção em solo de textura fina, tá? Lá do Distrito Federal, e a outra de textura grossa na Bahia. E com as respectivas equações. Então, você tem a equação e entra com o valor de tensão, que pode ser obtido, por exemplo, pelo tensiômetro, então você vai ter a umidade do seu solo, tá? E aí a gente chega nos indicadores de manejo com base na atmosfera ou ainda via clima, né, como ela é conhecida. Então, essas medidas diretas, elas podem estimar, elas permitem, estimar de forma indireta a evapotranspiração da cultura e, consequentemente, a quantidade de água que eu preciso repor neste meu reservatório, que é o solo, entre as duas irrigações consecutivas. A gente só tem que ter o cuidado de subtrair com a precipitação, tá? Assim como nas medidas da planta, ela não vai permitir quando a irrigação pode ser realizada, a não ser que você tenha informações sobre a capacidade de retenção da água neste solo, tá? Então, aqui a gente tem medidas direta e indireta, por exemplo, o lisímetro, né? Esses lisímetros, tanto pelo custo, como pelo cuidado que é necessário com eles, né? São utilizados basicamente em experimentação agrícola, tá? Mas para quem não conhece, são tanques que estão enterrados no solo e dentro dos quais eu posso medir a evapotranspiração. Esses métodos indiretos já são mais comuns, né? Estação meteorológica, pode ter uma estação própria, pode ter uma rede de estações. É válido mencionar que alguns dados, né, dessas estações aqui do Brasil estão disponíveis no site do INMET, Instituto Nacional de Meteorologia. Temos também aqui o irrigâmetro, o software de gestão, que é quando você tem um programa que vai te ajudar a isso, e o tanque classe A. Então, vamos começar aqui falando um pouquinho de evapotranspiração da cultura, tá? Então, ela vai ser a evapotranspiração de referência, uma cultura de referência aqui, que no caso é a grama, né? Então, eu vou lá no meu tanque classe A, vou fazer a leitura daquele dia, multiplico pelo Kp, que é um coeficiente desse tanque em função de diversas condições, inclusive umidade relativa, velocidade do vento. E esse valor aqui da minha evapotranspiração de referência, eu trago para esta fórmula da ETC. Multiplicando este valor pelo Kc, que é o coeficiente da cultura, eu sou capaz de dizer a influência do clima sobre a cultura que eu estou trabalhando, tá? É de baixo custo, né, relativamente, que eu tenho que ter o tanque classe A, tem uma boa precisão. A equação de Pinamonti, ela tem um padrão internacional, mas também tem muitos artigos que fazem correlação, tá? Da equação de Pinamonti com outros métodos e outras equações também. Por quê?
que a escolha do método que você vai fazer, né? Essa escolha que você vai fazer, ela depende da precisão que você quer desses dados. E também, pessoal, uma coisa que eu acho que limita muito mais é a disponibilidade dos dados climáticos. Né? Se você pegar aqui a equação de Pinamonti, ela precisa de muitos fatores para poder te dar a evapotranspiração. Aqui nesse quadro, aqui já no finalzinho no slide, no lado direito, nós temos aqui um ciclo, né, dias após a emergência, e o KC, demonstrando o que eu já coloquei para vocês na figura anterior, em que a planta ela tem a sua necessidade máxima, né, naquele período ali de floração e formação da produção, tá? Então, aqui, uma forma resumida. Vejam bem, eu tenho a minha leitura do tanque classe A, o meu coeficiente do tanque. Em posse desses dois valores, eu posso ter a evapotranspiração de referência. Em posse do meu coeficiente de cultivo na fase que a minha planta está, eu posso calcular a evapotranspiração da cultura. Se é essa água aqui que está sendo perdida pela minha planta, é essa mesma água que eu preciso repor. Então, esse cálculo aqui da ETC, ele pode gerar o valor da minha lâmina a ser aplicada na irrigação. Aqui é um exemplo, tá, de uma planilha fácil, que a gente conduz, tá, em alguns experimentos aqui na pesquisa. Então, aqui é a cultura da araruta, que eu não sei se alguém conhece ou se ninguém conhece, se todo mundo conhece, né? Mas ela é classificada aí como hortaliça não convencional, que está dentro do grupo das PANCs, né? Planta alimentícia não convencional. Então, essas plantas, né, que recebem essa denominação, em algumas regiões elas são consumidas, né, na alimentação, e outras elas são sequer conhecidas. Então, a araruta, na verdade, ela entrou aí em uma fase de declínio de produção durante um tempo, porque a fécula, né, desse produto, ela acabava se tornando muito cara. Então, foi sendo substituída pelo amido de milho, por exemplo. Mas biscoito de araruta é uma delícia, sequilho de araruta é uma delícia, tá? Então, a gente estava com esse projeto para revitalização dessa espécie lá em Redenção, né, na Cis de Baturité. Então, a gente pegou o Excel, simples, tá? Essa equação aqui é para calcular o tempo de irrigação, né? Lá na fazenda a gente tinha tanque classe A, a gente tinha pluviômetro. Então, a gente, no caso, era possível essas leituras diárias. Então, a gente já colocou aqui, ó, a equação. Você entra com o valor da leitura do tanque classe A e já te dá o tempo de irrigação. Então, tudo isso aqui, ó, a elaboração de uma planilha como essa, entra no planejamento da irrigação e atua também no manejo dessa irrigação. Mas, claro, quais as características que eu preciso? CA e KP, como eu acabei de mencionar, a área dessa planta, a eficiência da minha irrigação, por isso que é necessário, após a instalação, já fazer uma avaliação desse sistema. E nesse caso aqui era por gotejamento, então também eu preciso da vazão do gotejador. Mas, nós ainda tínhamos um porém, tá? Quando você está, por exemplo, na fazenda todos os dias, você pode fazer a leitura, você já coloca aqui na planilha, você já calcula e você já vai lá ligar o sistema de irrigação no tempo que você calculou. Mas a gente não estava. Então, a gente fez aqui uma simulação. Como assim? Usando aquela mesma fórmula e aquela mesma planilha, quanto seria o meu tempo de irrigação, né? Se a minha SA fosse 1. Tempo de irrigação, 4 minutos. Se a minha evaporação do tanque classe A fosse 1,1. Também 4 minutos. Que, aliás, a gente arredondou para se tornar mais fácil a questão operacional. Então, essa planilha aqui, né? Essa simulação, ela era impressa, já deixa lá na fazenda, então facilita bastante o manejo também. Faz a leitura, a pessoa que faz a leitura já vê aqui quanto foi a leitura, né, da SA, na coluna seguinte já tem o tempo de irrigação, pronto, resolvido o problema, né? Então, finalizamos aqui, via solo, via clima e via atmosfera. E aí eu vou mostrar para vocês como eu posso fazer a associação desses métodos,
tá? Como eu disse, tem que conhecer o sistema de irrigação e também tenho que conhecer os indicadores que eu apresentei para vocês. Eu posso também, o meu quanto, vejam bem aqui uma informação bem importante que eu tenho que passar para vocês. Porque para responder a essa questão de quanto, além da escolha do indicador que eu vou ter que fazer, se vai ser via solo, via clima ou via planta, tá? Eu tenho que considerar outro aspecto muito importante, que é o meu turno de rega. Ele pode ser fixo e pode ser variável? Pode. Eu posso dizer que quero fazer a minha irrigação todo dia. Ou eu posso fazer um turno de rega variável. Quando a planta precisar, eu entro com essa irrigação. O recomendado, tá, pessoal, é que ele seja variável. Por quê? Porque eu vou estar aplicando aquela quantidade de água exatamente no momento certo. Porém, quando se trata, né, de questões operacionais do teu projeto, do teu sistema, você pode escolher ele fixo também, tá? Nessa tabelinha, eu tenho aqui um nível relativo de precisão dos principais métodos de manejo da água de irrigação. Então, olha, nenhuma precisão zero, é quando você vai na adivinhação, né, meu povo? Tá lá, só pela experiência, eu vou dizer que eu tenho que irrigar agora e ainda vou dizer quanto. Imagina só uma situação dessa, né? E ela está em ordem crescente de precisão. Então, eu tenho essa adivinhação, o próximo tá a tua experiência de você pegar lá o solo, verificar se está úmido ou não, né? E aí nós temos um calendário de irrigação, que pode ser feito com os dados históricos da evapotranspiração da cultura. Se você não tiver o tanque glacial ou não tiver acesso a essas informações, né? Posso fazer estado da água no solo, posso fazer estado da água no solo e evapotranspiração, posso fazer também um balanço diário de água no solo, e para aumentar a precisão, eu posso fazer também um balanço diário de água no solo, com a medição do estado de água no solo, para os ajustes desse balanço. Então, é interessante quando você associa, sabe, os métodos, por quê? Porque você pode determinar o estado hídrico dessa planta, você pode identificar o momento de irrigar, pode fazer um manejo via clima, estimando o volume de água, e isso vai me levar a bons resultados. Então, dessa forma, quando você realiza a associação, você tem lâmina variável, né? E você também tem intervalo variável. Mas isso resulta num controle adequado da demanda hídrica para essas culturas, tá? Calendário de irrigação. O que é esse calendário? Gente, vai ser um manejo, tá, de irrigação em que você vai adotar o turno de rega pré-fixado. Por exemplo, eu já conheço que a máxima demanda vai ser na minha fase de floração, ali na formação de produção. Então, eu posso fixar um turno de rega para cada fase fenológica da cultura. Quando ela precisa menos, quando ela precisa mais. Então, dessa forma, você faz um pré-estabelecimento da lâmina de água que você vai aplicar com base numa série histórica de ETC. Então, por exemplo, aqui são dados fictícios, tá? Eu tenho uma série histórica de 10 anos. Então, eu cheguei a essas médias mensais. Com essas médias, eu posso muito bem calcular a minha lâmina de irrigação. Se o meu turno de rega for diário, então ali na equação, meu turno de rega vai entrar o número 1. Tá? Se eu vou irrigar a cada 2 dias, aí você entra com o número 2. E assim sucessivamente. Mas olha só, vocês viram na tabelinha anterior, vou até voltar, tá aqui, ó, calendário de irrigação, a precisão, número 2, né? Então, quando é que isso deve ser feito? Quando você não dispor de equipamento que permite o emprego de um método mais preciso, tá? No caso, a série histórica pode ajudar? Claro, se você não tem uma outra forma de executar, tá bem?
Então, aqui eu ainda trago mais algumas equações. Eu não quero prefixar o turno de régua, eu quero calcular. Então, você entra com os dados de lâmina, ou aqui, nessa equação que está mais abaixo, nós temos a umidade na capacidade de campo, no ponto de murcha, densidade aparente, profundidade efetiva do sistema radicular. Então, tem N formas para você chegar a esse valor, caso você não queira prefixar, tá? O próximo, ou a próxima associação, é o estado da água no solo. Essa palavrinha estado, tá? Ela é equivalente aqui à tensão dessa água no solo. Então, aqui eu coloquei até um exemplo, para vocês entenderem melhor, até puxando lá o tensiômetro um pouquinho. Então, olha só, a leitura obtida em um tensiômetro de punção, ela foi de 23,2 kPa. Calcule a umidade do solo a partir da equação da curva de retenção. Então, você tem a equação que foi gerada quando você fez a sua curva de retenção de água no solo. Como você já fez a leitura no tensiômetro, você vai simplesmente substituir o valor. Então, você chega aqui ao valor da umidade do seu solo. Se ela tiver, né, no crítico, naquela umidade crítica da cultura, você já sabe que o alerta já está ligado, tá? Então, elas podem ser realizadas aqui em qualquer momento, a irrigação vai ser realizada em qualquer momento, em que a umidade, ou essa tensão do solo aí, ela já vai começar a afetar negativamente a tua produtividade, tá? Mas, para que você consiga irrigar no momento certo, é necessário que você monitore continuamente no local de cultivo, essa tensão dessa água no solo. Porque com a curva de retenção, você já tem, né, a umidade crítica e você já tem a equação. Quando você substitui com potencial matricial, você vai ter a umidade do solo. E não deve ultrapassar a umidade crítica dessa cultura. Mas, digamos que eu não tenha essa curva de retenção. Então, veja bem. Não tenho a curva de retenção, você tem que saber, pelo menos, a umidade da capacidade de campo e no ponto de murcha, tá? E aí você pode entrar nessa equação em que, de posse desses valores e também da fração de área molhada, que essa aqui vai ser em função do sistema de irrigação que você está utilizando, você pode ter o quando eu vou irrigar. Vou calcular a umidade crítica, vou saber qual é a umidade crítica da minha cultura. A produtividade está comprometida, ou está ficando, o sinal de alerta, já entra ali com a irrigação. Mas quanto eu vou irrigar? Quando eu descobrir. Aí, em posse desses valores e com a espessura da camada de solo, né, do sistema radicular, você vai ser capaz de calcular essa lâmina de irrigação, tá? Lembrem-se de uma coisa. Cada cultura vai ter o seu valor crítico. Então, conheçam bem a cultura que vocês vão trabalhar ou que estão trabalhando, tá? O próximo, balanço diário de água no solo. Então, veja bem, balanço diário. Então, eu já sei que eu tenho que estar fazendo um monitoramento todo dia. Então, de quê? Da ETC, da precipitação volumétrica, da lâmina de irrigação, a ascensão capilar dessa água, se eu estou tendo perdas de água por percolação profunda e por escoamento superficial. Mas vejam bem, tá? Como é que eu posso definir de uma forma mais fácil aqui para o entendimento esse balanço diário? É como se fosse a conta bancária, tá? Aquilo que entra, aquilo que sai. Então, você está fazendo, você está vendo como esse fluxo está acontecendo. Então, está entrando, está saindo naquele volume de solo que está sendo explorado pelas raízes. Então, aqui de entrada, eu tenho ascensão capilar, precipitação e irrigação. De saída, eu tenho o quê? Percolação profunda, escoamento superficial e o consumo de água nas plantas. Então, essas perdas, tá? Se o manejo de irrigação não necessitam ser consideradas, tá? E aqui eu trago para vocês mais duas formas de calcular essa lâmina de água
inicialmente disponível no solo. Vejam bem, eu já disse para vocês que a crítica é abaixo da qual a produtividade ela começa a ser prejudicada, né? E vai ser determinada pela curva de retenção e cada cultura tem o seu valor. Então, no início do cultivo, o solo ele tem que estar em capacidade de campo. Aí, quando você começa a operacionalizar, né, o balanço hídrico, você tem que conhecer previamente a lâmina de irrigação ou a água disponível. Então, considerando uma lâmina de água inicialmente disponível, a determinação diária da ETC e da precipitação pode permitir para você o momento de irrigar e quando a lâmina deve ser aplicada. Então, o quando você tem que subtrair. Você vai ter a evapotranspiração da cultura menos a precipitação efetiva. E o quanto, tá? Essa lâmina aqui realmente necessária, ela vai ser o somatório dessa subtração. Então, após essas irrigações, o armazenamento de água é para estar de volta à umidade do solo na capacidade de campo. Quando essa água ela vai sendo consumida, você realiza novamente a irrigação. Se houver uma precipitação, tá, que exceder a capacidade de armazenamento de água desse solo, aí você tem que considerar que o solo atingiu a umidade na capacidade de campo e esse excedente é uma perda. Tem um detalhe, que acho que eu não mencionei, vejam bem, aqui a gente está falando de lâmina líquida, tá? Eu estou supondo que, aliás, supondo não, eu estou afirmando que toda essa água precisa chegar na minha planta. Mas ela só vai chegar nessa quantidade aqui se o meu sistema de irrigação tiver uma eficiência de 100%. Então, eu preciso, após calcular minha lâmina líquida, eu preciso dividir pela eficiência do sistema de irrigação. Porque aí sim, eu estou afirmando que toda a água que eu calculei, porque a minha planta precisa, ela vai estar chegando lá, tá? Então, aqui temos os softwares também. O SAI, Serviço de Assessoramento ao Irrigante. Esse aqui é um software desenvolvido pelo Inovagre, né? Temos outros também, temos o IRRiPlus, tem o IRRiSimples, tem o ISAREG, tem muitos. Então, basicamente, quando você tem uma assessoria como essa, né? O sistema ele é alimentado via internet. Tem uma estação meteorológica que ele puxa os dados. Então, você vai gerando o tempo de irrigação, tá? E aí, o irrigante, ele vai aplicando esse tempo no campo, tá certo? Esse próximo aqui é o SMAI, S-M-A-I. Ele pode ser usado em qualquer cultura, foi desenvolvido lá pela Unesp, e pode ser usado em qualquer lugar do Brasil e do mundo, segundo os desenvolvedores, tá? Aqui, pessoal, eu preciso inserir os dados. E aí ele vai calcular a evapotranspiração, tanto a de referência como a da cultura. Esse próximo é um plano de assistência que eu encontrei que é Irriga Connect. Então, aqui, né, de fato, o pequeno produtor ele não vai ter acesso, porque com tudo isso aqui, esse plano de assistência ele vai ter um custo provavelmente elevado. Então, o que é que ele inclui? Ele já inclui a visita, né, para a implantação desse sistema, teste de campo, vai configurar a plataforma de acordo com os dados coletados, né, vai ter auditoria, vai disponibilizar o envio desses dados, vai gerar relatórios periódicos sobre tudo que está acontecendo na tua área irrigada. Enfim, é uma consultoria completa e que tem um custo, né? Tem um custo provavelmente elevado. Aqui é uma app, a Cisdagro, lá no site do INMET. Ele, por enquanto, está disponível na plataforma Google Play, tá? Não está disponível ainda para iOS. Mas, eu não consegui baixar, né? Mas ele é um sistema de suporte na decisão agropecuária. Lá no próprio site do INMET, você entrando com alguns dados, é possível também calcular algumas variáveis.
E é isso, tá, gente? Eu espero que eu tenha realmente contribuído, né, com o conhecimento, com a aprendizagem. É muito conteúdo, porque o manejo de irrigação é muito amplo, tá? E eu tentei compilar aqui as informações, espero que de forma clara. E é isso, estou à disposição. Ok, agradecemos aí a professora doutora Robervânia Borges pela palestra, brilhante palestra, por sinal, e bem esclarecedora aí no assunto de manejo da irrigação, né? Então, nesse momento, nós abriremos o espaço para as dúvidas e os comentários dos participantes. Caso alguém queira aí ativar o microfone para falar, basta comentar aqui no chat. Ou quem não quiser se manifestar aí pelo áudio, pode também colocar aqui no próprio chat a própria pergunta que eu faço para a Robervânia, ok? Então, aqui nós já temos a Anne comentando sobre a palestra, excelente palestra, dando os parabéns. E o Douglas Alvarez, ele pergunta o seguinte, né? Ele comenta o seguinte, fazendo uma pergunta, aliás. Boa tarde, professora Robervânia. Em relação à evapotranspiração, quando tenho plantas em lisímetro em ambiente protegido, nesse caso aí, casa de vegetação, quais parâmetros considerar ou quais cálculos devo levar em consideração para compreender as perdas e as necessidades hídricas da planta, visto que alguns fatores climáticos externos eles não influenciam diretamente aí na cultura, né? Então a pergunta dele vai mais nesse sentido de manejo da irrigação em ambiente protegido. Você está sem o áudio aí, Robervânia. Okay. Ainda bem que foi no final, hein, Caio? Só que eu perdi aqui. O Douglas pode reenviar, porque como é bem extenso, eu estava lendo aqui no chat e não consegui, gente, perdão. Pronto, eu vou ler aqui novamente para ti, tá? Ele diz assim, boa tarde, professora Robervânia. Em relação à evapotranspiração, quando tenho plantas em lisímetro em ambiente protegido, em casa de vegetação, quais parâmetros considerar ou quais os cálculos devo levar em consideração para compreender as perdas e as necessidades hídricas da cultura, visto que alguns fatores climáticos externos não interferem diretamente sobre esta cultura? Aí ele diz que pergunta isso porque ele está trabalhando aí com espécies frutíferas nativas na condição de ambiente protegido. É uma pergunta geral sobre manejo da irrigação Douglas, se você tem um lisímetro, né, você tem a evapotranspiração. É o quanto você vai irrigar, aquilo que a planta está perdendo. E ele não está dentro da casa de vegetação? Isso. Aí, veja bem, no caso frutíferas, né, está fora. Eu entendo que isso, a frutífera está fora dessa casa de vegetação, é isso? Quando ele fez a pergunta aqui, eu também não consegui entender muito pelo caso da frutífera dentro de casa de vegetação, né? Pois é, então assim, as condições são diferentes, né? Eu que você possa explanar aí sobre como algum método de medida de evapo dentro de casa de vegetação, porque realmente quando você está em um ambiente protegido aí, você não tem a influência, por exemplo, do vento, né? Do vento, pois é, o efeito advertido. Professora Robervânia, é o Douglas falando. Oi, Douglas. Tudo bem? Então, o trabalho que eu desenvolvo, na verdade, essas frutíferas, elas estão dentro do ambiente protegido, porque elas são mudas, e aí eu tenho essas mudas em lisímetros. E aí, geralmente, quando a gente tem fora do ambiente protegido, a gente leva em consideração todos os fatores climáticos, da estação meteorológica e assim por diante. Quando eu tenho ela em ambiente protegido, eu não levo em consideração tudo que eu levaria fora do ambiente protegido, certo? Sim. Então, era mais ou menos essa a minha pergunta, porque eu fiquei com algumas dúvidas ao longo do desenvolvimento do meu trabalho sobre o que levar e o que não levar em consideração. Tá, olha só, quando a gente desenvolve experimento em ambiente protegido, tá? A gente coloca um tanque classe A dentro do ambiente protegido. Ok.
Tá? Porque como a gente acabou de mencionar, eu aqui, já falei, o professor Rivane também, o efeito advertivo, né? A gente já começa por ele. Sim, sim. Então, quando a gente tem um experimento em ambiente, a gente coloca o tanque lá dentro. Ah, fica não. mais real, tá entendendo? Fica mais Sim, real. não, exatamente, que foi o que eu fiz desenvolvendo o experimento, mas eu queria só confirmar se estava ok, se estou seguindo na sequência certa. Tá bom, então. Ok, obrigado, professora. Por nada, querido. Ok, esclarecido aí, então, o Juarez Lima Júnior, ele dá boa tarde aqui a todos, parabeniza pela palestra, muito didática, ele comenta. Aí ele faz aqui um comentário ou até sinalização, né, sobre a utilização do tanque classe A em relação aí ao método de PEMA, né, de PEMA-Monti. Ele diz assim, para a correção do valor medido da evapotranspiração do tanque, transformando em evapotranspiração de referência, além dos cuidados com manutenção constante, também necessitamos da umidade relativa do ar e a velocidade do vento, né? Como o caso aí é a utilização do anemômetro. Como esses equipamentos e dados disponíveis, a utilização da equação de PEMA se torna possível, com a estimativa da radiação via temperatura. Com esses equipamentos e dados disponíveis, a utilização da equação de PEMA se torna possível, né? Com a estimativa aí da radiação via temperatura do ar. Assim, seria obtido o valor de evapotranspiração de referência de forma mais prática, mais barata, e para alguns locais, com base na literatura, com valores de evapotranspiração de referência mais assertivos, né? Comentário bastante pertinente aí do Juarez, né? O Eliseu parabeniza pela apresentação também, mais parabéns aqui de diversos participantes. Obrigada. Ótima palestra, né? A Vanessa Ohana, ela dá os parabéns pela apresentação, e ela comenta assim, eu gostaria que a professora comentasse sobre a instalação de um sistema de drenagem, como é realizado e quais os aspectos devam levar em consideração, por exemplo, quando usa na produção uma água de baixa qualidade, né? Creio que ela queira aí um entrelaçamento entre drenagem e uso de água salina, né? Eu também percebi isso aqui. Sabe? Ô, Vanessa. Nossa, tá dando um delay. Estamos te escutando. Tá, beleza? Então, aqui, olha, um sistema de drenagem, tá? Para você. Ele é tão importante quanto o sistema de irrigação, né? Porque muitas vezes todo mundo leva em consideração a irrigação e esquece da drenagem. E aí, da mesma forma que você uniu as duas coisas, eu também vou unir, tá? Na resposta. Por exemplo, quando você utiliza na sua produção uma água de baixa qualidade, como, por exemplo, uma água com um teor salino elevado, né? Aí, o teu sistema de drenagem ele se torna ainda mais importante para fazer a lixiviação desse sal, tá? Mas, olha, antes da instalação do sistema de drenagem, você tem que conhecer a causa, tá? Você tem que conhecer o problema. Isso é superficial, isso é subterrâneo, né? Então, assim, para falar sobre a instalação do sistema de drenagem, também seria uma outra palestra aqui, né, professor? É uma outra palestra, né? Mas, basicamente, assim, é isso. É inicialmente conhecer a fonte do teu problema, que geralmente, no nosso caso, né, no agrícola da coisa, vai ser na camada subterrânea. Então, o que seria essa sua água de baixa qualidade? Seria basicamente a salinidade, porque se for, o teu sistema de drenagem se torna ainda mais importante, né? Se for essa baixa qualidade em relação a outros fatores, como eu citei, né? Por exemplo, a questão de coliformes e tudo, aí já é uma outra história, tá? Então, precisa determinar melhor o que significa essa tua baixa qualidade, né? E o que você quer fazer com ela também. Tem cultura mais tolerante, tem cultura menos tolerante, né? Então, muito depende aí. Ok, então. O Lourenço, ele parabeniza pela apresentação e ele pergunta, né? Atualmente, as formas mais simples de manejo da irrigação
ainda são tensiômetro via solo e tanque classe A via clima? Sim, mais simples, mais práticas, né? E O aí, Lourenço, ele é o agrônomo, né, lá na fazenda da Unilab. Então, quando eu mostrei aquela planilha, né, ele já está bem familiarizado com ela também. Porque a gente faz isso e deixa aquela simulação na fazenda. Então, fica muito mais fácil para eles realizarem a operação no dia a dia, né? ok, o Lourenço, eu conheci ele lá do Departamento da Engenharia Agrícola também. Também. E a próxima pergunta aqui, né, comentário, vai de um colega nosso também, lá da Engenharia Agrícola, da UFC, que é o Aldiel. Fizemos aí mestrado juntos, ele dá boa tarde, parabeniza pela apresentação. E ele comenta, né, uma questão que gostaria de levantar é sobre a transferência das metodologias e tecnologias de manejo, né, aos produtores, já que muitos não possuem o conhecimento mínimo para o correto manejo. Na opinião da professora, como poderíamos mudar esse cenário? Eita! Aí pegou num ponto crucial, sabe, para isso, e que me deixa bastante preocupada também, né? Eu sou uma pessoa um pouco crítica sobre a extensão, né? A gente acaba conduzindo as pesquisas na universidade e tudo, mas a extensão, ela ainda se torna falha, né? E isso poderia mudar de que forma? Com assistência técnica, feita através de uma EMATERS, dessa extensão mais próxima, se bem que a demanda é muito grande, mas podia fazer mais concurso, né, também, enfim, eu só vejo dessa forma. Porém, vamos pensar aqui, Adiel, muitos eles têm o conhecimento mínimo, né, mas tendo uma certa assistência técnica, eu acho que como a tecnologia, ela está mais acessível hoje em dia, de repente a gente poderia mudar um pouco esse cenário partindo por aí. Veja bem, tem a assistência técnica, tem uma pessoa responsável por aquele lote, por aquela região, algo do tipo, e sei lá, uma mensagem de texto, né? Só que, como eu disse, é muito de assistência técnica realmente para quem não tem tanto conhecimento assim. Infelizmente, porque para fazer o manejo, né? Para fazer o manejo de forma adequada, quantidade certinha, conforme a gente mostrou aqui, precisa-se de ter pelo menos uma das variáveis, né? Aí eu vou dizer que o produtor com conhecimento mínimo, ele iria fazer corretamente uma leitura de um tanque classe A. Primeiro eu tinha que explicar para ele o que era o tanque classe A, o que faria, cada peça, o horário para fazer essa leitura. É possível? Claro que é, né? Mas eu acho isso é muito complicado. Isso aí precisaria de uma reflexão muito maior, porque envolve muita coisa, envolve política pública, é muita coisa, né? Lamento não dizer uma mudança assim mais assertiva, mas esse aí realmente é complicado. E, inclusive, recentemente teve até uma live do Inovagre, né? E que isso aí foi debatido um pouco. Até o seu João Teixeira, que é lá da Fruta Cor, não sei se vocês conhecem, né? Mas ele falou um pouco sobre isso, falou também sobre a questão das estações automáticas. Ele até se propôs a patrocinar, né, algumas ali para algumas regiões. Então, enfim, essa mudança para acontecer, ela precisaria de mais gente envolvida e, como eu disse, é política pública, é mais longe aí. Infelizmente, deveria ser tão fácil, né? Ok, é aquela coisa, né? A assistência técnica para a agricultura familiar e para o agronegócio, eles já têm aí uma assistência boa já, né? Porque podem pagar pelo manejo, digamos assim. Ok, mais parabéns pela palestra e tudo. A Lidiane Silva, ela comenta, professora, quando o irrigante disponibiliza a lâmina de irrigação maior do que o que a planta necessita, quais seriam as problemáticas, né? Pode ocorrer as perdas de nutrientes para o lençol freático? Com certeza, com certeza. Pode ter um escoamento superficial,
Essa água com certeza é perdida, tenho certeza disso. E aí, essa lixiviação é muito frequente mesmo, né? Quando... Com certeza. Porque não se pratica manejo, né? Não pratica. Como eu até coloquei o exemplo, eu estou pegando uma série histórica para fazer o meu calendário de irrigação, mas não é aquilo de hoje. Então, ali, mesmo utilizando um calendário de irrigação daquele ali, eu posso ter perda. E aí a pergunta aqui da Camille Nascimento vai no mesmo sentido, né? A água utilizada na irrigação é totalmente consumida pelas plantas, né? Ela faz essa pergunta aí. Olha só, a água, como eu disse, a gente tem que pensar no solo como reservatório, né? Então, a água utilizada na irrigação, ela vai, ok, vai para o reservatório solo. Mas você tem que ver também que tem perda por evaporação, né? A transpiração, ela vai ser consumida, mas vai transpirar. Então, nem toda, né? E até a questão da lâmina bruta, lembrei agora também. Lembre-se, quando você for calcular a quantidade que a sua planta precisa, você tem que levar em consideração que o teu sistema não é 100% eficiente. Ok. Creio eu que não temos mais perguntas ou considerações. Alguém mais quer fazer alguma intervenção? Fiquem à vontade. Ok, então, como não temos mais perguntas aí ou comentários, né, gostaríamos de mais uma vez agradecer a professora doutora Robevânia Borges pela brilhante palestra aí, bem como aos participantes desta tarde, né, que puderam aí enriquecer com esse conhecimento, tá? Então, esperamos ver todos vocês aí amanhã, a partir das 9 horas, na continuidade do nosso evento, para a palestra de gestão ambiental na agricultura familiar e agroecológica. Vai ser uma palestra proferida pelo professor mestre Flávio Crespo, do IFPI, Campus Cocal, e de uma outra participante também, a Aurinete Santos, da Fundação CEPEMA. Tá? Então, nós encerramos aqui neste momento as atividades do dia, da nossa 5ª semana de irrigação e drenagem, agradecendo aí pela presença de todos. Tenham uma ótima tarde, espero que vocês fiquem todos bem, tá? Muito obrigado, pessoal. Tchau, obrigada.